Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Naquela noite a rua estava estranhamente silenciosa, os postes de luz projetando longas sombras no asfalto úmido. O policial Thompson, um homem rígido e confiante em sua autoridade, estava prestes a parar um carro que dirigia um pouco devagar demais. Ele não fazia ideia de que o que considerava um procedimento simples estava prestes a se transformar em um pesadelo. A motorista calma, mas firme baixou lentamente o vidro. Seus olhos escuros brilhavam com uma determinação que Thompson nunca vira antes. "Boa noite, policial. Posso ajudar?" perguntou ela com voz pausada, porém autoritária. Ao observar seu uniforme impecável e suas condecorações, Thompson franziu a testa. Esperava ver uma civil, mas não sabia que estava diante da General Samantha Collins, comandante das Forças Armadas na região e figura respeitada em Washington. Uma mulher que, com um único telefonema, podia desencadear uma série de alertas no Pentágono. Quando Thompson insistiu que ela parasse imediatamente e começou a revistar o carro, a situação tomou um rumo catastrófico. Samantha pegou o celular e apertou o botão de emergência. "Agente Thompson, aqui é a General Collins. Exijo comunicação imediata com o Pentágono." Naquele instante, o sangue de Thompson gelou. Ele acabará de perceber que aquela prisão não era mais uma simples questão de protocolo local. Ele havia acabado de abrir a caixa de Pandora. Um único erro poderia lhe custar a carreira, ou até mais. Nas sombras, câmeras de vigilância filmavam cada gesto, cada palavra. Os transeuntes observavam intrigados, sem compreender a magnitude da situação. E enquanto Thompson tentava retomar o controle, Samantha permanecia perfeitamente calma, sabendo que em segundos todo o Pentágono saberia de sua prisão. Thompson entrou em pânico. Ele percebeu tarde demais que acabará de cometer um ato irreparável. A General Collins não era apenas uma mulher de uniforme, ela era a lei em pessoa, e ele acabará de cruzar uma linha que nenhum oficial poderia cruzar impunemente. A noite havia caído sobre Arlington, envolvendo as ruas em uma névoa cinzenta e úmida. Os faróis da viatura lançavam um brilho intenso no asfalto, revelando as poças deixadas pela chuva da tarde. O policial Thompson, jovem e ambicioso, mas repleto de arrogância, patrulhava o bairro residencial, buscando impor sua autoridade sobre qualquer um que ousasse diminuir a velocidade ou infringir as regras. Foi então que um carro preto silencioso e elegante chamou sua atenção. Estava dirigindo um pouco abaixo do limite de velocidade, mas para Thompson, isso foi o suficiente para provocar uma abordagem. Ele acionou a sirene e sinalizou para o motorista encostar. A mulher no carro olhou para ele e abaixou lentamente o vidro. Seu cabelo curto perfeitamente penteado, seu uniforme impecável e suas medalhas brilhando sob os postes de luz indicavam algo mais do que apenas uma cidadã. "Boa noite, policial. Posso perguntar o que motivou essa abordagem?" perguntou ela com voz calma, porém firme. Thompson, um tanto surpreso com a calma e autoconfiança dele, respondeu secamente: "Minha viatura policial indica que você estava dirigindo abaixo do limite permitido. Por favor, mostre-me seus documentos." A motorista obedeceu sem dizer uma palavra. Ao entregar os documentos, olhou o policial diretamente nos olhos, e um arrepio percorreu a espinha de Thompson. Ele sentiu que nunca havia conhecido alguém que inspirasse tanto respeito simplesmente por estar ali. De repente, ela pegou o celular e descou um número rapidamente. "Agente Thompson, aqui é a General Samantha Collins. Solicito conexão imediata com o Pentágono." O coração de Thompson disparou. Aquele não era um civil qualquer, mas um dos policiais mais influentes do país. Cada momento que ele passava insistindo na prisão se tornava mais perigoso. "General, Ele gaguejou tentando disfarçar o pânico. Mas Samantha, com uma calma gélida, prosseguiu: "Aconselho que liberem imediatamente quaisquer controles injustificados. Qualquer ação contra mim será relatada diretamente aos meus superiores." Thompson sentiu as mãos tremerem no volante. Ao redor, a rua parecia silenciosa, mas dentro de sua cabeça, uma tempestade acabará de desabar. Ele havia acabado de cruzar uma linha que nenhum policial deveria cruzar, e o pânico começava a se instalar. O rosto de Thompson empalideceu. Sua mente trabalhava a mil, buscando desesperadamente uma saída que não comprometesse sua carreira. Ele jamais imaginara que uma simples abordagem policial pudesse mergulhá-lo em uma situação tão explosiva. "General, quer dizer eu?" Ele gaguejou, incapaz de formar uma frase coerente. Samantha Collins manteve-se perfeitamente calma, seu olhar penetrante não deixando espaço para hesitação.
Agente Thompson, aconselho que libere o caminho imediatamente e encerre esta verificação. Qualquer atraso ou persistência será relatado diretamente aos meus superiores no Pentágono. Thompson sentiu o suor escorrer pelas costas. Quase podia ouvir as engrenagens da hierarquia militar girando acima de sua cabeça. Cada segundo de inação poderia lhe custar muito mais do que uma simples sanção disciplinar. Você está mesmo ligando para o Pentágono? Ele conseguiu articular, sua voz denunciando o pânico. Samantha assentiu lentamente sem piscar. Sim. E garanto-lhe que qualquer tentativa injustificada de me prender será imediatamente comunicada ao secretário de Defesa. O policial olhou em volta. Alguns transeuntes, intrigados com a cena, pararam a certa distância. Eles não conseguiam entender por que Thompson parecia paralisado diante de uma mulher sentada em um carro preto. Thompson sentia o peso de cada olhar sobre si, como um julgamento silencioso que aumentava seu pânico. Ele tentou reafirmar sua autoridade. Eu só tenho que fazer cumprir a lei. Samantha suspirou levemente, mas seu tom permaneceu firme e gélido. Agente Thompson, sua interpretação da lei aqui está incorreta. E você está colocando sua carreira, até mesmo sua liberdade, em risco. As mãos de Thompson tremiam no volante. Ele sabia que não podia cometer erros. A cada segundo que passava, o Pentágono se aproximava daquela rua e, com ele, a inevitável consequência de seu erro. Numa última tentativa de salvar as aparências, ele murmurou, muito bem, eu vou deixar você ir. Samantha esboçou um sorriso fraco, quase imperceptível, e ligou a ignição novamente. Obrigada, policial. Sugiro que reflita sobre como exerce sua autoridade. Da próxima vez talvez não seja eu. Enquanto ela se afastava, Thompson sentiu uma mistura de alívio e terror. Ele havia escapado por pouco de um desastre, mas sabia que a tempestade não havia passado. O Pentágono havia sido alertado e seu nome apareceria em relatórios que nenhum policial gostaria de ver. Pelo retrovisor, ele viu o carro preto desaparecer na noite. E naquele instante, Thompson compreendeu que sua carreira acabará de dar uma guinada dramática, e que a general Samantha Collins lhe ensinara uma lição que ele jamais esqueceria. Minutos depois do carro preto desaparecer na noite, o telefone de Samantha Collins vibrou novamente. Ela havia acionado o alerta direto, e em menos tempo do que se leva para respirar, sua ligação chegou ao centro de comando do Pentágono. Em uma sala silenciosa e climatizada, oficiais militares observavam as telas. Surpresos com a repentina urgência de uma situação civil envolvendo uma oficial de alta patente. O nome de Samantha Collins apareceu em letras legíveis. Alerta, incidente com a polícia local. Intervenção imediata necessária. Do outro lado, Thompson ainda estava em seu carro, tremendo. Seu telefone também vibrou e ele recebeu uma mensagem oficial, relatório de incidente em andamento. Não tome nenhuma outra providência. O Pentágono já foi informado. O jovem oficial sentiu o sangue gelar nas veias. Aquilo não era mais uma simples abordagem de trânsito. Ele agora estava no centro de uma investigação militar de alto risco. Seu superior o chamava freneticamente, mas Thompson lutava para formular uma explicação que não o fizesse parecer um amador. Enquanto isso, Samantha, impassível, continuou seu caminho. Ela sabia que o processo administrativo seria rápido e implacável. O Pentágono, quando envolvido, não deixava nada passar impune. Cada detalhe do incidente seria minuciosamente examinado, e Thompson teria que responder por seus atos perante seus superiores e talvez, perante o público. Algumas horas depois, em uma conferência discreta, porém intensa, no Pentágono, os oficiais discutiram o incidente. A calma e a autoridade de Samantha transformaram o que poderia ter sido uma pequena altercação em um verdadeiro aviso à polícia local. O general não era um cidadão comum. Entretanto, o policial Thompson recebia ligações incessantes de seus colegas e superiores, todos chocados com a rapidez com que o incidente havia chegado ao mais alto escalão. O pânico inicial estava dando lugar a uma profunda ansiedade. Ele sabia que o menor erro poderia levar a sanções severas, ou mesmo a perda permanente de sua carreira. Na noite silenciosa em Arlington, a lição ficou clara para todos que testemunharam a cena. A lei não se aplica da mesma forma a uma general que sabe exatamente como usar sua autoridade. E em meio à tempestade, Samantha Collins seguiu seu caminho, o rosto impassível, mas com um leve sorriso de satisfação. Ela acabará de demonstrar que uma única ação, um único telefonema, podia fazer tremer aqueles que pensavam que o poder residia apenas nos uniformes. Na manhã seguinte, a delegacia local fervilhava com uma tensão incomum. Os policiais cochichavam nos corredores, lançando olhares preocupados para Thompson,
que passará a noite andando de um lado para o outro em sua pequena cela. Ele sabia que o incidente com a general Samantha Collins não havia passado despercebido. Pelo contrário, desencadeara uma verdadeira tempestade burocrática e militar. O capitão-chefe, um homem geralmente impassível, chamou Thompson ao seu escritório. As paredes estavam cobertas de diplomas e fotos da polícia local, mas o ar parecia mais pesado que o normal. Agente Thompson. Ele começou com voz grave. Recebi um telefonema do Pentágono. Eles estão solicitando um relatório completo sobre o incidente da noite passada. O senhor compreende a gravidade da situação? Thompson assentiu com a cabeça, sem conseguir falar. Cada palavra que ele pudesse ter pronunciado parecia insuficiente para explicar a situação. Este incidente pode ter sérias consequências para você, continuou o capitão. E para a delegacia também. Um general das Forças Armadas não pode ser preso sem motivo. Você foi, ele fez uma pausa, procurando a palavra certa. Imprudente. Nos corredores, os murmúrios transformaram-se em sussurros ansiosos. Alguns agentes perguntavam-se se Thompson perderia o cargo. Outros temiam que o Pentágono decidisse conduzir uma investigação mais aprofundada sobre o comportamento das forças locais. Tremendo, Thompson finalmente saiu de seu escritório. Sentia o peso do olhar de seus colegas sobre si. Cada passo parecia ecoar no silêncio tenso da delegacia. Sabia que nunca estivera tão sozinho ao enfrentar as consequências de seus atos. Enquanto isso, Samantha Collins, ciente do impacto de sua intervenção, prosseguiu com seu dia demonstrando uma compostura impressionante. Ela havia enviado seus relatórios e alertas ao Pentágono e sabia que a pressão sobre Thompson e seu departamento aumentaria rapidamente. Sua simples ação fora suficiente para reafirmar sua autoridade e servir como um lembrete de que certos limites não podiam ser ultrapassados impunemente. O clima na delegacia era pesado. Thompson sabia que não podia mais se esconder atrás do uniforme ou da rotina habitual. Cada decisão, cada palavra que proferisse dali em diante seria minuciosamente analisada. Ele acabará de perceber que poder e autoridade não se medem apenas por um distintivo, mas sim pelo conhecimento daqueles que detêm o verdadeiro poder. E nessa tempestade, Thompson aprenderia por sua própria conta que algumas lições jamais são esquecidas. Poucas horas após a reunião com seu capitão, Thompson recebeu um telefonema que o assustou. Uma voz firme e autoritária soou do outro lado da linha. Agente Thompson, aqui é o Major Reynolds, do Pentágono. Solicitamos que compareça imediatamente para interrogatório formal a respeito do incidente com a general Samantha Collins. O jovem policial sentiu o coração acelerar. Jamais imaginara que sua carreira pudesse mudar tão rapidamente. Suas mãos tremiam enquanto vestia o casaco e saía da delegacia. Cada passo parecia aproximá-lo de um julgamento inevitável. Ao chegar ao Pentágono, ele foi escoltado até uma sala branca e austera, onde vários oficiais, incluindo o Major Reynolds e duas secretárias militares, o aguardavam. Sobre a mesa havia um volumoso dossiê detalhando cada movimento de Thompson no dia anterior. Sente-se, agente Thompson, ordenou o Major Reynolds, seu olhar penetrante não deixando espaço para fuga. Vamos analisar suas ações. Por que você prendeu o general Collins sem justa causa? Thompson gaguejou, tentando encontrar palavras que pudessem justificar suas ações. Eu só pensei que estava respeitando a lei, eu não sabia, O Major Reynolds ergueu uma sobrancelha, impassível. Não me diga que você não sabia quem ela era. Você deveria conhecer oficiais de alta patente e seus protocolos. Cada movimento seu tem consequências. Você ultrapassou os limites, agente Thompson. Enquanto falava, Thompson sentiu o peso da situação esmagar seus ombros. Os minutos pareciam horas. Cada pergunta do major, cada anotação feita, amplificava seu pânico. Ele agora entendia que aquilo não era mais apenas uma questão de protocolo local. Estava sob o escrutínio de todo o Pentágono. E um único erro poderia lhe custar a carreira, ou pior. De repente, uma voz clara ecoou na sala. Major Reynolds, tudo está sob controle. O agente Thompson já foi informado do seu erro. Era General Collins, aparecendo na tela por videoconferência. Sua compostura era aterradora. General, murmurou Thompson, surpreso. Eu. Samantha Collins olhou-o diretamente nos olhos, sua autoridade inquestionável. Agente Thompson, você precisa entender que um simples erro de julgamento pode ter consequências graves. Você teve sorte de que este incidente não tenha terminado de forma diferente. Pense em suas ações no futuro. Thompson sentiu-se arrasado, humilhado, mas aliviado por não ter sido demitido imediatamente. Ele compreendeu com brutal clareza que o mundo em que atuava não era simplesmente o da polícia local.
Certas figuras detinham um poder que nem os uniformes nem as leis locais podiam contestar. Ao término da videoconferência, Thompson saiu da sala de cabeça baixa, consciente de que sua carreira acabará de receber um aviso que nem ele nem nenhum outro policial jamais poderia esquecer. De volta à delegacia, Thompson sentiu uma mistura de humilhação e ansiedade. Todos os policiais que cruzavam seu caminho o olhavam com uma combinação de curiosidade e suspeita. Os corredores familiares de repente pareceram mais estreitos, mais opressivos. Os sussurros já haviam começado. Alguns recontavam o confronto com a general Samantha Collins como se fosse uma lenda, exagerando cada detalhe. Você viu o Thompson ontem à noite? Ele tentou impedir um general. Cochichavam pelas costas dele. Thompson sentiu o peito apertar. Sua reputação agora estava manchada. O capitão-chefe o chamou novamente. Seu olhar, geralmente impassível, desta vez estava repleto de uma mistura de decepção e gravidade. Thompson, começou ele, não se trata apenas do incidente em si, mas do que ele significa para toda a delegacia. Nossos superiores foram informados e o Pentágono está acompanhando cada detalhe. Thompson assentiu com a cabeça, incapaz de falar. Ele sabia que nenhum pedido de desculpas poderia apagar a situação. Cada movimento que fizesse agora seria minuciosamente analisado, e cada decisão corria o risco de ser julgada à luz daquela noite. Nos dias que se seguiram, a General Collins continuou a demonstrar seu poder, não por meio de ameaças diretas, mas por meio de gestos simples. Uma nota de agradecimento foi enviada ao Pentágono elogiando sua vigilância e compostura, e comunicações discretas circularam, lembrando a todos que certas figuras eram intocáveis. Thompson, por sua vez, teve que arcar com o peso de uma lição silenciosa e pública. O verdadeiro poder não reside no uniforme, mas em dominar a situação e compreender a própria autoridade. No escritório do capitão, Thompson sentou-se pesadamente na cadeira, com a mente a mil. Sabia que precisava reconquistar o respeito dos colegas, mas entendia que, após aquele incidente, cada ação, cada palavra, seria interpretada como sinal de competência ou incompetência. E enquanto olhava para o teto, prometeu a si mesmo que aprenderia com aquela humilhação. O medo que o dominava não era apenas por ele, era por toda a delegacia. E a lição que Samantha Collins acabará de transmitir ficaria gravada na memória de todos muito tempo depois daquela noite. Os dias seguintes foram particularmente difíceis para Thompson. Cada chamada de rádio, cada intervenção, cada interação com seus colegas era manchada pela sombra do confronto com a general Samantha Collins. Rumores e sussurros o perseguiam, e ele sentia que sua reputação como policial competente estava agora frágil, quase destruída. Em seu escritório, Thompson encarava o teto, repassando mentalmente cada ação daquela noite. A maneira como Samantha permanecerá calma, a precisão com que acionara o alarme, tudo o fascinava e o humilhava na mesma medida. Ele percebeu que a verdadeira autoridade não se media pela força ou arrogância, mas pelo controle e pela estratégia. Parece que você está refletindo profundamente, oficial. A voz do capitão o despertou de seus pensamentos. Thompson ergueu os olhos e viu seu superior, com uma mistura de severidade e compreensão no olhar. Sim, capitão. Agora entendo que avaliei mal a situação. O capitão assentiu lentamente. Exatamente. E se você quiser recuperar um pouco de credibilidade, precisa começar aprendendo a observar antes de agir. Você agiu precipitadamente. E isso quase custou caro a você e à delegacia. Thompson sentiu uma pontada de humilhação, mas também uma faísca de motivação. Pela primeira vez considerou a possibilidade de se redimir, não impondo sua autoridade, mas trabalhando de forma inteligente e prudente. Enquanto isso, a General Collins continuava seu trabalho com a calma de sempre. Ela sabia que sua simples ação havia deixado uma marca indelével. Um policial local aprenderá da maneira mais difícil que certos limites não deveriam ser ultrapassados. Mas ela não buscava vingança, simplesmente queria lembrar a todos que a autoridade é conquistada, não imposta cegamente. Thompson, sozinho em seu escritório tarde da noite, percebeu que a lição ia muito além dele mesmo. Ela abordava disciplina, paciência e respeito à hierarquia, mesmo em momentos em que o ego e o medo poderiam facilmente ter tomado conta. E enquanto anotava estratégias para gerenciar melhor suas intervenções no futuro, sentiu um novo objetivo se formar. Nunca mais se encontrar em uma situação em que o pânico substituísse o bom senso. Essa reflexão silenciosa marcou o início de uma mudança profunda. Thompson sabia que o caminho para a redenção seria longo, mas, pela primeira vez desde o incidente, sentiu um vislumbre de controle retornando à sua vida. Uma semana após o incidente com o General Collins, Thompson estava em campo mais atento e ponderado do que nunca.
Ele sabia que cada decisão agora poderia ser examinada minuciosamente, não apenas por seus superiores, mas também por seus colegas, e que sua reputação dependia de sua capacidade de agir com inteligência e compostura. Naquela noite, uma chamada de emergência o levou a um bairro movimentado. Um homem parecia estar iniciando uma briga em frente a um restaurante. Thompson chegou ao local com calma, observando a situação antes de intervir. Contrariando sua impulsividade habitual, ele dedicou um tempo para conversar com as testemunhas e avaliar as intenções do homem. Senhor, aconselho que se acalme antes que a situação piore, disse Thompson em tom firme porém pausado. O homem, surpreso com a calma e a compostura do policial, hesitou. Não foram necessários movimentos bruscos nem ordens autoritárias. A situação se resolveu sem violência, e o homem foi embora, murmurando desculpas aos transeuntes. Thompson sentiu uma onda de satisfação. Pela primeira vez, ele havia aplicado as lições aprendidas com o incidente com o General Collins: observar, analisar e agir estrategicamente em vez de impulsivamente. De volta à delegacia, seus colegas notaram a mudança. Alguns o olharam com uma mistura de respeito e surpresa, observando que o policial que conheciam como impulsivo agora era capaz de lidar com situações complexas com serenidade. Para Thompson, esse sucesso foi mais do que apenas um incidente resolvido. Foi a prova concreta de que o pânico e o ego podiam ser substituídos por disciplina e reflexão. E no fundo, ele não conseguia deixar de pensar em Samantha Collins, cuja abordagem calma e estratégica o havia inspirado a mudar. Naquela noite, enquanto escrevia seu relatório, Thompson sentiu-se pela primeira vez pronto para enfrentar não apenas os desafios das ruas, mas também as lições da hierarquia e do verdadeiro poder. Ele sabia que o caminho à frente seria longo, mas agora tinha um modelo: agir com inteligência e autoridade, jamais deixando que o medo ditasse suas ações. Alguns dias depois, Thompson recebeu um telefonema perturbador. Uma denúncia havia sido feita contra um policial suspeito de abuso de poder durante uma prisão. O problema: o policial em questão era um colega respeitado, um amigo de longa data, e sua intervenção poderia gerar um escândalo se não fosse tratada adequadamente. Pela primeira vez desde o incidente com o General Collins, Thompson se viu diante de um dilema moral. Deveria proteger seu colega por lealdade e camaradagem, ou aplicar os princípios que havia aprendido e defender a justiça, mesmo que isso lhe custasse um conflito pessoal? Ele foi até o local, observando calmamente o que acontecia. As testemunhas falaram emocionadas, descrevendo os eventos com precisão, enquanto o colega de Thompson insistia em sua inocência. O jovem agente sentiu a tensão aumentar, mas desta vez manteve a compostura. Senhor, disse Thompson com voz firme porém ponderada, investigarei os fatos antes de tomar qualquer decisão. É importante que sejamos justos e imparciais. Sua decisão de não se precipitar e deixar que as evidências falassem por si mesmas refletiu as lições aprendidas na semana anterior. Ele não agiu por medo nem por impulsividade, mas sim por estratégia e integridade. De volta à delegacia, Thompson redigiu um relatório detalhado, apresentando os fatos sem parcialidade. Seu superior, impressionado, lançou-lhe um olhar de aprovação. Você aprendeu a agir com compostura e discernimento, Thompson. Era exatamente isso que precisava ser feito. Para Thompson, aquele momento foi uma confirmação. Ele não só havia sobrevivido à humilhação com o General Collins, como também transformará aquela lição em força. Ele compreendeu que o verdadeiro poder residia no autocontrole, na justiça e na reflexão, não na arrogância ou na impulsividade. Ao cair da noite em Arlington, Thompson sentiu uma confiança renovada. Ele sabia que quaisquer que fossem os desafios que o aguardassem, agora possuía as ferramentas para agir de forma correta, inteligente e sábia. E em algum lugar nas sombras a presença de Samantha Collins continuava a lembrá-lo silenciosamente de que a verdadeira autoridade não só é respeitada, como também conquistada. Várias semanas se passaram desde o incidente com a general Samantha Collins. Thompson havia mudado. A humilhação e o pânico iniciais transformaram-se em disciplina, estratégia e autocontrole. Cada ação que ele tomava era agora deliberada, cada decisão ponderada. Naquela noite, um chamado de emergência o levou ao local de um acidente envolvendo vários veículos e civis feridos. A situação era caótica, sirenes tocando, pedestres em pânico e pessoas feridas precisando de atendimento imediato. Thompson sentiu a tensão aumentar, mas pela primeira vez, não sucumbiu à ansiedade. Ele organizou a cena metodicamente, distribuindo responsabilidades, acalmando as testemunhas e coordenando os esforços de resgate.
Sua compostura e autoridade natural, agora reforçadas pela experiência e pelos ensinamentos de Samantha Collins, impressionaram a todos os presentes, incluindo seus colegas e os civis. Na delegacia, após a situação estar sob controle, o comandante o aguardava, juntamente com uma ligação direta do Pentágono. Agente Thompson, disse o Major Reynolds com um sorriso de aprovação, sua atuação neste incidente foi exemplar. Você demonstrou ter aprendido a lição. A própria General Collins tomou conhecimento do seu progresso. Thompson sentiu uma onda de alívio e orgulho. O que havia começado como um desastre pessoal se transformará em redenção total. Ele não apenas salvara sua carreira, como também conquistar o respeito de seus colegas e provara que disciplina e bom senso eram mais poderosos do que arrogância e pânico. Alguns dias depois, Thompson recebeu uma carta pessoal de Samantha Collins. Ela o parabenizou por seu progresso e o encorajou a continuar aprendendo e aprimorando suas habilidades. A carta, embora breve, tinha um peso enorme, um sinal de respeito da mulher que havia sido o catalisador para seu despertar para a verdadeira autoridade. Sentado à sua mesa, Thompson releu a carta pela última vez. Ele compreendeu que a vida o havia confrontado com um desafio formidável, mas que emergiu mais forte, mais sábio e mais consciente do que realmente significava ser um líder. Naquela noite, enquanto observava as luzes de Arlington cintilarem à distância, ele se sentiu pronto para o que quer que o futuro lhe reservasse. O pânico havia desaparecido, substituído por confiança e respeito. Ele finalmente era o homem e o policial que sempre quisera ser. E num canto da sua mente ele sorriu, pensando em Samantha Collins, a general que por meio de uma simples abordagem policial, havia mudado sua vida para sempre.